Olá, o Wikileaks, aquele site do Julian Assange, o australiano campeão da informática, ele despertou o interesse mundial depois que ele liberou, quer dizer, vazou para o mundo milhões de documentos da segurança dos Estados Unidos, tanto das embaixadas como de suas agências nacionais e internacionais, como a CIA principalmente, e essa nova agência de segurança nacional, que é ainda mais poderosa que a CIA. Esses documentos não são apenas documentos impressos, são vídeos, são filmes até, são fotografias, gravações, inclusive de torturas. Ocorre que esses documentos também foram explorados de forma local em algumas embaixadas, principalmente na Embaixada da Argentina, onde foi comprovado uma série de ligações, de ingerência, de intromissões da embaixada nos assuntos internos daquele país. E eu tenho hoje aqui no Café na Política o jornalista Santiago O'Donnell, que escreveu 2 livros com base nos documentos que lhe foram fornecidos pessoalmente pelo Julian Assange, num pendrive de 2.500 documentos. Eu tenho aqui, então, o Santiago O'Donnell, que escreveu ArgenLeaks e depois PolitiLeaks, abordando todos esses documentos. Então, nós vamos falar com o nosso Santiago O'Donnell, eu aqui em Brasília e ele em Buenos Aires. Então, Santiago, é um prazer enorme ter aqui você com nós outros. Tudo bem? O prazer é meu, Francisco. Muito obrigado. Então, Santiago, é importante, você acabou se tornando um interlocutor, do nosso Julian Assange, que está lá, coitado, lá na embaixada, preso na embaixada, na sede da embaixada do Equador, por causa da perseguição que ele move os Estados Unidos e o governo da Suécia e também da Grã-Bretanha. Você esteve recentemente com ele num espetáculo, numa entrevista espetáculo ali na Tecnópolis, que é a feira de tecnologia da Argentina, e na qual, quer dizer, estava presente o principal chefe dos espiões da Argentina, da agência de inteligência, recentemente reformulada pela presidente Cristina Kirchner. Eu queria que você, O'Donnell, nos dissesse como é que está sendo visto agora a situação criada, com essa confusão da denúncia e depois morte daquele procurador chamado Alberto Nisman. Bueno, o fiscal Alberto Nisman fazia uma investigação do atentado da AMIA em 1994, o único atentado terrorista atribuído a forças islâmicas na América Latina, em que morreram mais de 30 pessoas. O atentado é um tema muito importante para a Argentina, é um grande trauma, porque a primeira investigação, que durou 10 anos, não encontrou nenhum culpado, e o juiz, o presidente da nação, o chefe do espionagem e os prosecutores, todos terminaram processados por encubrimiento, por falsas pistas e por tratar de encubrir o crime e desviar a atenção. Então, quando vino o governo de Kirchner, ele foi dado muitos recursos e apoio para enderezar a investigação. Mas não foi uma pessoa errada para o trabalho, porque ele era o número 2 dos prosecutores que terminaram processados na investigação anterior. Ele seguia a mesma pista, que era a pista que havia desviado a primeira investigação. Agora, o governo argentino, mais a oposição, mais o juiz, mais os principais líderes da comunidade judia na Argentina, não queriam que termine em fracasso a investigação de Nisman. Então, eles protegeram a Nisman
durante muitos anos, aunque Nisman não produzia nenhum resultado. Como você falou, no ano 2011, Julian Assange entrega-me o pendrive com informação dos cables do Departamento de Estado dos Estados Unidos com respeito à embaixada em Argentina. E esses cables foram muito demonstrativos de que Nisman só fazia o que a embaixada falava a ele que faz. Por exemplo, a embaixada falava que só podia investigar a os iraníes e que não podia investigar a pista de que foram a gente de Síria a que faz o atentado. Agora, é importante recordar que o presidente argentino, quando houve o atentado, era de origem sírio e ele não pudo viajar a Síria quando foi electo presidente. Era o Carlos Menem. O Donner, era o Carlos Menem, não era? Síria. Sim. Então, os cables, o que demostrava também era que Nisman fazia tudo o que a embajada le pedía que haga e que não investigava realmente quiénes eram os culpables, sino que seguia instrucciones de la embajada de Estados Unidos. Quando eu consigo estes cables, falo com Nisman e ele me fala que toda sua investigação estava basada em informação dos serviços secretos de Israel e de Estados Unidos. Entonces, después de 10 años, no se podía saber la verdad porque la investigación de Nisman no había sido independiente, solamente había seguido los dictados de política exterior de Estados Unidos. No había pruebas, no aparecieron pruebas inculpando a los iraníes de la embajada de Israel. Y también hay algunos que dicen que pudo haber sido una venganza por narcotraficantes vinculados a un banco de la comunidad israelí muy importante que había cerrado en esa época. O Santiago Donner é repórter que a gente chama aqui de repórter policial. Ele foi, além de trabalhar, ele hoje é editor internacional do jornal Página 12, que é um jornal de grande conceito internacional na imprensa, sobretudo naquela imprensa de vanguarda. Então, O'Donnell, eu nunca entendi essa história. Por que só se concentrava na questão, né, iraniana, e não naquelas outras situações da Síria, né, e também dos serviços internos de inteligência da embaixada argentina, que estariam em conexão com a embaixada de Israel e o serviço secreto de Israel, o Mossad. Como é que você vê essa situação? Você mesmo, o que diz o seu feeling, o seu sentimento de repórter? Sim, eu acredito que é muito difícil saber quem faz, que ocorreu, que aconteceu. O único que podemos dizer é que em 20 anos de investigação, a investigação nunca foi independente e sempre foi seguindo instruções de Estados Unidos e de Israel para culpar a Irán. Depois, pasó, que no pasó, es casi imposible saber porque nunca se investigó. Hubo destrucción de pruebas, hubo testigos falsos, coimeados, pagados por el juez para acusar a personas falsas, y hubo muchas mentiras y hay muy pocas pruebas en el expediente. Lo que es muy raro es que se acusa a unos muy importantes funcionarios de Irán de haber planeado y de haber ordenado el asesinato, y sin embargo no hay ninguna acusación seria de quién lo hizo. Y es muy raro que uno sepa quién lo planificó y lo ordenó. Generalmente en las investigaciones policiales es al revés. A través del autor material, eventualmente se puede llegar al autor intelectual. En este caso es completamente al revés. Y la acusación contra estos altos funcionarios iraníes no proviene de ningún testigo directo, sino más bien de personas que dicen haber escuchado o haber sabido a través de informes de inteligencia y de estos testigos que estaban a miles de kilómetros de donde supuestamente se realizó la reunión donde se habría ordenado este ataque. No seu livro, você conta que a embaixada americana convocava,
né, o Alberto Nisman, quer dizer, o procurador, a ir até a embaixada, submeter seus documentos, né, suas declarações, seus relatórios à embaixada. E você conta um caso específico, claro, que baseado lá nos documentos do Wikileaks, que são todos documentos autênticos, nem a embaixada consegue negar. E esses documentos mostravam o seguinte, que numa dessas oportunidades, o procurador Alberto Nisman levou lá um relatório de 2 páginas. E depois a embaixada devolveu esse documento com mais 7 páginas, né, num total de 9 páginas. E parece que o Alberto Nisman acabou aceitando essa interferência indébita. ¿Es verdad eso? Sí, no solo es verdad eso, sino que los documentos muestran que el fiscal Nisman anticipaba todas las medidas judiciales que él iba a tomar a la embajada. Y no solo eso, sino que anticipaba todas las medidas judiciales que iba a hacer el juez de causa a la embajada, para que la embajada sepa antes de que a justicia argentina qué iban a hacer los magistrados. En una ocasión, una vez que él no avisó de una medida judicial a la embajada, que fue un pedido de captura del presidente Menem, el procurador Nisman pidió perdón tantas veces que la embajada escribió 3 cables distintos, porque el procurador Nisman voltaba a la embajada con más pedidos de disculpas, más aclaraciones y más promesas de que nunca más haría una cosa sin consultar a la embajada. Sim, então esse procurador, só para a gente terminar, né, essa parte que trata diretamente do procurador Alberto Nisman, encontrado morto em seu apartamento, foi primeiramente acusada, a presidente da República chegou a ser acusada, né, de ter mandado matar o Alberto Nisman, e depois toda a população ficou tão emocionada com aquela situação que chegou aí às ruas. 1 milhão de pessoas foram às ruas dizendo "Je suis Alberto Nisman", né? Quer dizer, parecendo aqueles da situação lá do Charlie Hebdo, lá em Paris. Então, a sua conclusão, por exemplo, agora, que descobriram que esse Alberto Nisman, além dos documentos que você citou aí, que era de conhecimento público, e mesmo assim este homem continuava um herói da mídia, um herói midiático. E agora se descobriu também que ele ficava com a metade dos salários dos seus funcionários e levava amantes em viagens pagas pelo Estado, né, e teria uma conta lá no American Lynch, né, de Nova York. Quais são suas conclusões, então, Donald, para esse caso tão complexo, tão complicado? Sí, bueno, lo que pasó hace 2 años es que Argentina firma un tratado con Irán porque la presidenta Kirchner decide que no hay suficientes pruebas y que ellos quieren un tribunal independiente que decida si está bien encaminada o no la investigación. Esto produce un quiebre muy grande para Nisman, porque antes Estados Unidos, Israel y Argentina, todos acusaban a Irán y todos estaban juntos. Mas a partir de este quiebre, hace 2 años, se rompe esta coalición. Por un lado, Israel sigue enemiga de Irán y acusándolo de la AMIA. Estados Unidos toma un camino intermedio y Argentina directamente, de algún modo, el gobierno argentino hace un giro muy grande y pasa a negociar con Irán cuando era exactamente lo contrario a lo que quería Israel. Entonces Nisman queda como descolocado. En un momento viene y acusa a la presidenta argentina, viene abruptamente de un viaje, probablemente o posiblemente inducidos por el gobierno de Israel, de acusar a la presidenta por negociar con Irán. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La acusación que hace Nisman realmente no tiene pruebas, no tiene evidencias, no puede demostrar que la presidenta cometió un crimen en su negociación con Irán, porque lo que hizo fue firmar un tratado que fue aprobado por el Congreso argentino. A esto se suma de que al gobierno, al estar ya enfrentado con Nisman, yo acredito que él podía tener miedo de que a gente descubra que durante 10 años él había gastado mucho dinero
tinha muita gente na procuradoria que não trabalhava de advogados, que tinha muitas viagens. Apareceram depois de sua morte muitas fotos dele viajando com meninas a praias e gastando muito dinheiro quando ele tendría que estar trabalhando, e a gente descobrindo que ele não havia avançado na investigação, que tinha uma fiscalia com muita gente que não podia justificar, presupuesto de dinheiro gastado que ele não podia explicar, y a eso sumado a una falsa acusación a la presidenta, su situación podía ser muy difícil y hasta podía terminar preso en la cárcel. Entonces, en ese contexto es que se produce a muerte de Nisman un día antes de que él tenía que declarar en un congreso, y los diputados y senadores del gobierno habían falado que iban a ser muy críticos de Nisman en esa presentación. Então, pelo que eu entendo, você acha, O'Donnell, que o Nisman se suicidou então, ou teve um suicídio induzido, mas não foi assassinado? Pelo que eu consigo inferir das suas apreciações. E ha passado 2 meses desde sua morte e não ha aparecido nenhuma prova que possa falar do assassino. Então, eu não posso descartar nada, mas tem que pensar que todas as provas recolhidas hasta agora são consistentes com suicídio. Mas o que a gente cercana a Nisman fala, que ele não é uma personalidade suicida, que ele estava cheio de vida. Mas essas coisas uno sempre ou muitas vezes escuta perto da pessoa que comete suicídio. A família muitas vezes fala que não pode acreditar, que a gente estava com bom ânimo, que tinha muita força. E mais em tema tão político como esse, em que toda a oposição política ganha se ele foi assassinado, e toda pessoa perto do governo quer que ele foi a suicídio, é clima muito difícil. Mas se você saca a parte política e mira solamente as provas, não apareceu nem sequer uma acusação de uma pessoa que pudo haver cometido o assassinato. E está acreditado que ele foi morto de disparo executado muito perto da cabeça, que é consistente com uma herida autoinfligida. Também que, em princípio, não havia terceiras pessoas na cena do crime quando ele aconteceu. E também que ele havia pedido prestado a 2 pessoas, não a uma, a 2 pessoas, arma o dia anterior de matar-se. E que ele se matou com a arma que ele pediu prestado. Todo esto lleva a pensar, si bien no se puede descartar nada, hasta ahora las pruebas están más perto de suicidio que de asesinato. Nós pedimos licença aos telespectadores e aos internautas pelas interferências e as deficiências que houve na conexão via Wi-Fi e via o Skype entre Brasília e a Argentina. Infelizmente, onde estava o escritor e jornalista Santiago O'Donnell, o nosso entrevistado, era uma zona muito refratária ao sinal de internet. Só para vocês terem uma ideia, esta é a 3ª tentativa que a gente faz em 2 meses para conseguirmos essa entrevista. E o O'Donnell, como se sabe, é um homem muito ocupado, né? Ele, além dos trabalhos que ele tem em escrever livros, né? e descobrir documentos, tipos do Wikileaks, ele é editor internacional do jornal Página 12. Mas é importante preservar, né, e aproveitar essa entrevista, e é por isso que eu peço um pouquinho de paciência aos nossos telespectadores, porque o assunto é realmente muito importante, né? Esses documentos descobertos pelo Wikileaks, eles são de uma preciosidade impressionante. Você vê o seguinte, eu quando estive em Washington, passei lá 10 dias pesquisando nos arquivos nacionais, né, desses documentos das embaixadas,
Eu estava lá quando estava escrevendo o livro sobre Brizola El Caudillo e estava consultando aqueles documentos. Eram documentos com atraso de mais de 10 anos. Vocês terem uma ideia disso, né? E o Wikileaks simplesmente explode com esses documentos todos, né? Todos novinhos, né? Documentos recentes. E, além do mais, não eram só documentos em papel, era vídeo, era fotografia, era gravações, né? E o leque que abarcava isso via de torturas a fofocas, a futricas não só de diplomatas, como de agentes e dos próprios colaboradores das embaixadas americanas aí pelo mundo. Então, eu peço mais um pouquinho de paciência e vamos continuar ouvindo o Santiago O'Donnell contando as suas histórias. Santiago O'Donnell, nós estamos entrevistando esse jornalista lá da Argentina, que foi também repórter do jornal Washington Post e também do Los Angeles Times. Santiago O'Donnell, você no seu livro, aliás, nos seus 2 livros, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar, o primeiro foi o ArgenLeaks, e depois o PolitiLeaks. O ArgenLeaks foi mais a questão argentina e o PolitiLeaks, como é mais recente, ele tratou também dessa questão do NISMA e da interferência da embaixada americana. Nós, repórteres políticos, né, latino-americanos, conhecemos bem a atuação da embaixada, mas não sabíamos, né, que a embaixada americana tinha essa intromissão tão grande, né, nos assuntos internos do país. Você, por exemplo, você cita vários políticos, não é só políticos, né, vários músicos, pessoas de televisão, jornalistas de televisão, empresários também, todos com ligações de dependência da embaixada americana. Como é que você vê isso hoje em pleno século XXI? Sim, o que aconteceu é que os jornais argentinos e também os brasileiros e de toda a América Latina, de todo o mundo, não queriam a informação dos cables que seja conhecido, porque é muito poderoso, como você falou, muita gente com muito poder, empresários de mídia, empresários políticos muito importantes. Então, a mídia argentina não queria isso, e tampouco no resto da América Latina. Por isso eu faço ArgenLeaks, um livro, e o livro imediatamente se converte em um best-seller na Argentina, número 1 durante mais de um mês, porque muita gente tem hábito de conhecer estas coisas que hoje a grande mídia não quer contar, porque a grande mídia tem mais para esconder que para mostrar. Bom, eu aproveito a oportunidade aqui para fazer uma denúncia, né? Que seu livro não chegou aqui. Eu não conheci, não vi em livraria nenhuma aqui do Brasil. Não foi traduzido. É claro que isso é um boicote também da mídia. Mas, como hoje a internet é para todos, né? O livro do O'Donnell está em 2 sites de livros e-book, né? Que é o da Amazon e o do iBook, que é da Apple. Eu, através desses sites, é que consegui ler e depois chegar até o O'Donnell. Não é isso, O'Donnell? Assim é. São livros que, em Brasil, eu estou seguro que gente muito importante do Globo, de Bandeirantes, foi à embaixada e falou com o governo dos Estados Unidos. Mas vocês, os brasileiros, não podem conhecer porque a grande mídia não quer contar essas coisas, essas histórias. Sim, não só a grande mídia, como também as grandes casas editoriais, né? As editoras de livro que pertencem ao mesmo conglomerado, né? Que controla a mídia, que são os grandes empresários, o chamado grande mercado. O'Donnell, essa situação do Nisman acabou provocando uma mudança muito radical, né, no serviço de inteligência da Argentina. Eu sei que o principal agente lá, o chamado tal do Jaime Stiusso, né, que hoje está foragido ou está vivendo fora do país,
Ele foi demitido, era um homem muito poderoso, né? E era uma espécie daquele mesmo agente que prendeu o Al Capone, né? Nos Estados Unidos, o Herbert Hoover, né? O Herbert Hoover passou 40 anos lá no FBI. E esse Jaime Stilso, ele esteve lá até recentemente a morte do Alberto Nisman, quando provocou toda aquela revolução e a presidente interveio no serviço de inteligência, nomeando inclusive o próprio secretário da presidência da República, o senhor Oscar Parrilli, que por acaso estava lá na entrevista pública que foi feita por televisão do nosso O'Donnell com Julian Assange, na sede lá da Tecnópolis, a Feira de Tecnologia da Argentina. Então, O'Donnell, você, como é que coloca essa questão? Como é que vê isso? Sim, foi interessante verlo aí. Eu tenho que ver agora, né, o que vai acontecer na Argentina. Porque a prática de usar el servicio secreto para espiar la posición política, para sobornar jueces, para chantajear a funcionarios judiciais, é uma prática que vem de muitos anos, mas foi muito reforçada por o governo do Kirchner. Então, agora tem que ver, trocou a lei, tem uma nova lei de serviços secretos, como você falou, Francisco, tem uma nova pessoa que é o senhor Parrilli, mas trocou a prática ou é só um lavado de cara para que tudo siga igual? Isso me parece que só o tempo dirá, porque no alcanza con poner una ley que puede ser boa, puede ser muy boa, mas si no es regulada bien y no es aplicada bien, no tiene ningún efecto importante, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, que es muy preocupante, es que hay un aumento muy grande del presupuesto de inteligencia militar. Hay un general muy cercano a presidenta que está en teoría de prácticas de inteligencia como reemplazando a inteligencia civil, porque en Argentina no tiene hipótesis de conflicto, de guerra con los vecinos, o como pudo ser con Brasil hace muchos años, y sin embargo el presupuesto de esta nueva inteligencia militar está cada vez más grande, y esto es una preocupación porque en Argentina por ley está prohibido para los militares hacer inteligencia interna. O que é que você achou dessa 7ª conferência, essa 7ª cúpula dos presidentes lá no Panamá, quando a presidenta argentina fez uma dura acusação aos Estados Unidos de estarem se envolvendo diretamente nas sabotagens, né, dos governos do Brasil, da Argentina e da Venezuela? Sim, eu creio que eu acredito que o mais perto de eleições, mais forte é a crítica aos Estados Unidos, nos países latino-americanos, e que muitas vezes a relação dos países latino-americanos com Estados Unidos é muito melhor do que aparece publicamente. No caso de Brasil, eu acredito que Dilma tuvo una intención de acercamiento después de una política más independiente de Lula, que incluyó intentos de ayudar a la paz en Medio Oriente, que incluyó la formación de BRICS, intervención de Brasil más fuerte en África y demás, que Dilma vino con la intención de arreglar con Estados Unidos, pero que rápidamente esa relación se deterioró por la aparición de los documentos de Edward Snowden, mostrando cómo Estados Unidos espiaba no solo a la presidenta, sino también a la empresa Petrobras, y cuando venían las licitaciones para Petrosal, ¿cómo se llama? Presal. Los campos de Brasil. Y por el lado de Argentina también hubo una relación muy cercana entre Néstor Kirchner y el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el de Bush y también el de Obama, que también se deterioró a partir de que Argentina firma el convenio con Irán para investigar la AMIA. Y en cuanto a Venezuela,
es también muy paradójica la situación porque Estados Unidos es el principal mercado para todos los productos venezolanos, que prácticamente es un mono exportador de petróleo, y si bien Venezuela ha tenido a través de Chávez y de Maduro palabras muy críticas hacia Estados Unidos, la realidad es que no ha nacionalizado ni un McDonald's. Sin embargo, ha hecho nacionalizaciones de empresas españolas, de empresas europeas, inclusive de empresas argentinas, pero con Estados Unidos, si bien la retórica es muy de adversario, en la realidad es su principal cliente, prácticamente su único cliente para sus exportaciones, y al mismo tiempo la propiedad estadounidense en Venezuela ha sido respetada. Tá, Ken, eu quero agradecer a presença do escritor e jornalista Santiago O'Donnell no Café na Política, e ao mesmo tempo que coloco o microfone à sua disposição para as despedidas, né, dos nossos internautas e televidentes, telespectadores da TV Cidade Livre de Brasília, aqui que é o canal 12 da NET. Então, está o microfone à sua disposição e gostaria de finalmente colocar uma última pergunta, se você acredita no mundo multipolar. Sí, sí, seguramente cada vez más me parece que el escenario post-Guerra Fría es multipolar y sobre todo que tiende a la creación de bloques regionales, y en este sentido me parece que América Latina ha ganado en autonomía. Inclusive si uno mira la historia, los periodos de la historia, los mejores momentos de crecimiento para América Latina han sido justamente cuando Estados Unidos descuida la región y se dedica a otros intereses. Então, muito obrigado. Então, O'Donnell, desejo a você mais livros, né? Para que nos venha informar sobre essa situação que muita gente não conhece. Que eu realmente me lembro... Muito obrigado a você, Francisco. Muy interesante a entrevista e a sus órdenes. Está bem. Grande abraço para você. Entrevistamos assim o jornalista e escritor argentino Santiago O'Donnell. Até a próxima no Café da Política.